É a mutatio libelli em segundo grau. Vou explicar para você rapidinho, tá? Rodrigo, o que é mutatio libelli, emendatio libelli? Ó, bem simples, bem rápido. Durante o processo, se o promotor entender que durante a instrução os fatos se mudaram e ele precisa dar novo fato ao processo, ele incluir algum fato, vou te dar um exemplo, era um furto, só que ele descobriu durante o processo que o agente também tinha empurrado a vítima caiu e se machucou, e ele falou para ela, se você não me der sua carteira eu vou te matar, ou seja, teve violência e grave ameaça ali. Esse furto mudou, ele mudou o fato que está na denúncia, agora ele virou um roubo. Como é que dá para fazer isso, Rodrigo? O promotor pode pedir o aditamento da denúncia para mudar os fatos que estão constantes na denúncia. Isso chamado de mutatio libelli. É a forma que você muda os fatos que estão constantes na denúncia. E essa é a forma que tem que ser feito isso, ok? Só o que acontece? Normalmente, a própria defesa, ou o próprio Ministério Público, ou o próprio juiz, quando chega na sentença, ele faz algo chamado de desclassificação de crime. Ele pega um crime, que era, por exemplo, uma receptação, e desclassifica para algum outro delito. Ele pega um delito de furto e desclassifica, por exemplo, para apropriação indébita. Ele pega, sei lá, você já entendeu o conceito, faz a desclassificação de um crime para outro delito. Qual é o problema disso? O juiz ele não pode fazer mutatio libelli, ele só pode fazer emendatio libelli. O que é emendatio, Rodrigo? É arrumar o artigo. É só você mudar o artigo. Olha, o promotor denunciou por roubo, mas lá na hora de colocar qual era a capitulação dele, colocou o artigo 155 em vez do artigo 157. Então, o juiz pode na sentença falar, não é 155, como constou no dispositivo dali da denúncia. Ele, na verdade, é um crime do artigo 157, porque está narrado a violência, o fato está narrado na denúncia. Beleza, a regra é, o réu só responde pelos fatos que estão narrados na denúncia. Maravilha? Todo mundo na mesma página até aqui? Tá, Rodrigo, qual que é a estratégia então? Quando você pede a desclassificação de um crime A para um crime B, que exige a modificação do que está na denúncia, não é a desclassificação do crime de roubo para furto. Essa o juiz pode fazer, porque o furto está narrado dentro do crime de roubo lá na denúncia. Não tem problema. O promotor narrou uma subtração. O que o juiz só não enxergou foi a violência que o promotor tem narrado. Então tudo bem, nesse caso não é mutatio libelli, não mudou os fatos são os mesmos, você só restringiu os fatos. Tá tudo bem, o juiz pode desclassificar na sentença. Agora, naquele caso que eu te falei de mudar de uma receptação para um furto, de um furto para uma apropriação indébita, o juiz não pode fazer, porque o promotor tem que pedir isso em aditamento de denúncia. Então, quando você faz uma tese de desclassificação desse tipo, o que você está pedindo para o juiz é, juiz, mande esse processo para o promotor para ver se ele quer aditar a denúncia dele, porque os fatos que estão narrados lá estão errados. Existiu aqui uma receptação. Você precisa narrar, por exemplo, a modalidade culposa, inclusive na própria receptação, tá? O mais comum é aí. A receptação dolosa para a receptação culposa, eu mudo, em uma eu tive a intenção, na outra eu deveria saber, eu deveria presumir, isso não está narrado na denúncia. Você entende a diferença? Então o que o juiz tem que fazer? Tem que mandar para o promotor. O que o juiz faz? Ele desclassifica na sentença. O que você vai fazer a partir daí? Simples, você vai impetrar você vai interpor, né, a sua apelação para o tribunal, e no tribunal você vai explicar a tese que está simulada na súmula 453 do STF, que é a seguinte tese. Quando tem uma sentença que condenou o réu por fato diverso da denúncia, não pode o tribunal fazer mutatio libelli em segundo grau. E aí, não é o caso, e é sobre isso que está o julgado, tá? Não é o caso do tribunal mandar o processo para baixo e falar assim, promotor, houve uma nulidade aqui, o senhor tinha que editar a denúncia. Então eu vou mandar o processo voltar para que você faça o aditamento da denúncia, para só então o juiz proferir nova sentença de acordo com os fatos corretos. Agora, a receptação dolosa. O tribunal não pode fazer isso, ele é proibido. A súmula fala assim, ó, não se aplica à segunda instância o artigo 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal que possibilitam dar nova definição jurídica do fato delituoso em virtude de circunstância elementar não contida explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa. Só que o que o tribunal esperto vinha fazendo? Decretando a nulidade e mandando o promotor. Não pode. Qual que é a consequência aqui, Rodrigo? Absolvição. Os fatos da denúncia, eles já é como se eles estivessem lacrados, não pode mais mudar. O desembargador não pode alterar o fato que está na denúncia. Resta ele fazer o quê? Absolver. Ele não pode fazer outra coisa a não ser absolver o teu cliente. E o promotor pode fazer o quê? Se ainda não estiver fora do prazo prescricional, ele pode eventualmente oferecer uma nova denúncia por outros fatos que não aqueles
que já estão naquela denúncia específica pelo qual o seu cliente foi absolvido, porque estava sendo acusado ali de um furto e na verdade era uma receptação, por exemplo, tá? Essa é uma verdadeira estratégia checkmate, eu não sei se você entendeu, mas você simplesmente vai pedir, bem resumidamente, a desclassificação desse delito, o juiz vai dar a desclassificação do delito. Se o fato não estava na denúncia, na tua apelação você vai falar, olha, excelência, eu pedi a desclassificação, o juiz, ao invés de abrir para o promotor fazer o aditamento, simplesmente decidiu desclassificar na sentença, o que está errado. Por tal razão, o fato que está descrito na denúncia não é o mesmo fato deste delito, não consta esse delito descrito na denúncia, e por este motivo o réu tem que ser absolvido. E aí você vai usar essa tese junto com essa súmula que eu dei. Deixa eu te dar o número do julgado, tá? O julgado recente que decidiu isso é o agravo regimental no HC, isso é no STJ, tá? AGRG no HC, número 559, 214, 559, 214 de São Paulo. Está no informativo 789 também do STJ.